Pronto, estamos ao vivo. Boa tarde a todas, todas e todes. Estamos aqui mais uma vez no nosso Confrontarte e eu gostaria de dizer que esse é um projeto em parceria com a professora Lilian Bauman, do projeto Empoderales, da UFRJ, da professora Daniele Aires, da UFIX, com o GPIX, e comigo, da UFG. É uma honra ter vocês aqui com a gente novamente. Hoje teremos a Liv Sovic para falar com a gente de um tema tão importante, tão necessário quanto a branquitude. Quantas coisas teremos a aprender com a fala dela hoje. Então, agradeço muito por você estar com a gente novamente e passo já a palavra para o som aqui atrapalhando, essas coisas dessa vida remota, me desculpem. Passo, então, para a Jéssica, para ela dar as orientações mais burocráticas aqui para nós, e depois para a professora Lívia. Tá bom? Muito obrigada e que tenhamos um excelente evento. Bom, boa tarde a todos, a todas e a todes. Hoje estou eu aqui substituindo a professora Daniele, que não pôde comparecer. Então, só para explicar, a gente tem um tempo de fala da professora Liv, e após o tempo de fala dela, estão abertas perguntas. Então, quem tiver vontade de fazer alguma pergunta, algum comentário, o chat do YouTube está aberto, vocês podem se sentir à vontade, né, de mandar as perguntas por aí, que a gente vai passar para a professora Liv após a fala dela. Como a professora Daniele sempre fala, a gente fica muito feliz se vocês puderem curtir o vídeo aqui, curtir nossa transmissão no YouTube do GPIC, e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para poder receber as notificações do GPIC sempre que a gente tiver uma atividade. Então, a gente ficaria muito feliz se pudessem nos ajudar a transmitir nossas atividades. Então, é isso. Eu passo a palavra para a professora Lilian poder apresentar a professora Liv. Boa tarde a todas, a todos, a todos. É muito bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso Confrontarte. É uma alegria poder dividir esse espaço com a Silvana, com a Jéssica, com a Daniele, sempre que ela está presente também. E temos já feito mais de 20 encontros, sempre com temas muito interessantes, e hoje não será diferente. Eu aproveito para dizer também que os participantes do evento, o certificado e a lista de presença estão na descrição do vídeo, tá bom? No YouTube. Procurem lá na descrição do vídeo os links para o certificado e para a lista de presença. Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar a professora Liv Sovic, que é uma colega nossa da UFRJ, trabalha na Escola de Comunicação, é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e professora da UFRJ na Escola de Comunicação. Ela tem trabalhado já há bastante tempo com esse tema da branquitude, com a questão dos imaginários que sustentam o racismo e a subordinação das mulheres, sobretudo aqui no Brasil. Então, nós vamos ter aqui esse tempo maravilhoso, vai ser muito gostoso conversar sobre isso, com o coração aberto para aprender, porque com certeza o assunto traz muitas questões que mexem conosco e que mexem com os nossos comportamentos e que precisamos reavaliar. Liv, então fica à vontade para apresentar a sua exposição de hoje. Muito obrigada à professora Liliane e Silvana, e na sua ausência, Daniele, pela acolhida e pelo convite para falar sobre esse tema com vocês. Eu estou grata porque eu acho disso uma importância, né? Nós gostamos dos nossos temas, mas esse não só é um tema que eu gosto, mas que eu acho que hoje é um tema que exige muita atenção. Como disse a professora Lilian, eu trabalho com esse tema, entre outros, né? Desde o início dos 2000, na verdade. Publiquei um livro no final de 2009, que era fruto de longas reflexões. É um livro relativamente curto, comparado com o tempo que me levou para pensar sobre esse tema. Por quê? E aí eu quero explicar um pouco essa dificuldade, porque eu acho que, de um lado, é uma dificuldade minha como estrangeira, que eu tenho esse nome de espiã, como diz um amigo meu,
porque eu não nasci no Brasil, né? Eu nasci na Suíça, eu sou de nacionalidade dupla, brasileira e estadunidense. Então, eu me acostumar, me entender com as relações raciais nas quais eu estava inserida, quando cheguei ao Brasil, demorou um tempo. Eu acho que demora um tempo para quem é branco se conscientizar sobre os privilégios que isso implica, né? Então, como é, esse é uma branquitude um pouco em inglês seria slippery, né? Desliza, sai da mão, a gente tem dificuldade de agarrar. Então, era essa tarefa de tentar agarrar, entender o que é ser branco no Brasil, né? Falava menos da branquitude como qualidade ou como conjunto de situações de privilégio, quanto o que é ser branco no Brasil, como é diferente de ser branco onde eu andei antes, né? Apesar de que há mais de 30 anos estou aqui, né? Mais de 30 anos eu moro no Brasil, toda a minha vida que merece menção de trabalho foi feito aqui. Então, meu estudo tinha a ver com eu me entender onde eu estava, né? Morei inicialmente 9 anos em São Paulo, é lá que eu fiz meu doutorado. E apesar da estratificação social de cor, parecia que as relações raciais eram razoavelmente confortáveis, né? E isso é a fama que o Brasil tinha, uma fama também promovida, mas é uma fama que durou muito tempo. Tem que dizer que essa fama dura, me parece, desde o início do século XX até os tempos de nossa memória, né? Até, eu diria, mais ou menos essa época que comecei a estranhar, que é a virada do século XX para XXI. Então, mas eu me conscientizei sobre o racismo que me sustentava nos privilégios, né? Eu posso contar a anedota, né? Eu abri uma conta, a primeira conta bancária que eu tive no Brasil, eu tinha a CPF, mas não tinha residência legal. Mas eu tive uma conta bancária no lugar de ricos do Banco Real. Por quê? Porque eu conheci alguém que conseguiu abrir uma conta para mim e eu tenho cara de rica, né? Apesar de não ser, eu sou uma funcionária pública como as minhas colegas aqui, né? Então, aí como é que isso funcionava, né? Como essa estratificação funcionava, me ficou mais claro quando me mudei para a Bahia, né? E era estranho porque na Bahia do tempo de ACM, que eu morei lá no final dos anos 90, se valorizava muito a afro-baianidade, né? Era uma espécie de bem comum de todos, né? Mas as pessoas se identificavam como afrodescendentes, mesmo quando tendiam a ser brancos. E aí, então, eu me perguntava se a cultura negra tem esse valor todo para todos, por que os brancos continuavam mandando? Como é que funcionava, né? A maioria negra e tudo. E aí, a diferença, né, que me dava, assim, como as portas automáticas da vida social e comercial abriam para mim, ninguém questionava onde eu estava, eu nunca estava deslocada exatamente, mas, como disse uma amiga minha baiana branca, a grandeza dessa cidade não tem nada a ver com a gente, né? Ela me falou essa frase, nunca saiu da minha cabeça, apesar dela ter esquecido muito depois, né? Mas então, eu queria explicar um pouco de onde eu venho, né? E também porque eu sou um exemplo de como brancos podem demorar em perceber seus privilégios. Somos protegidos da percepção porque ninguém ousa nos atingir, né? O porteiro, o garçom, o síndico, o bancário, o policial, o vizinho. Talvez até mesmo os juízes, né, hesitariam em romper uma certa cumplicidade de brancos, né? Então, mas eu queria, quando eu me coloquei esse problema de entender o que é ser branco no Brasil, eu queria fazê-lo usando material que fosse o mais sofisticado possível. Eu não queria
fazer uma coisa que se faz há muito tempo, não é recente, a denúncia da violência racista, né? Eu não queria entrar numa discussão do que está claro e imoral para todo mundo, né? Eu não queria fazer isso. Por quê? Porque eu acho que esse caminho é importante, é importantíssimo, tem que fazer, mas não convenceria as pessoas que eu queria convencer, né? E quem é que eu queria convencer? Na minha fantasia, eu estava convencendo Caetano Veloso, né? Nada mais, nada menos. Então, porque eu de fato eu sou fã, eu tenho muita admiração pela genialidade de Caetano e ao mesmo tempo ele tinha um discurso racial, né, sobre raça, que valorizava muito a tradição da mestiçagem. E eu, então, queria entender como é que esse discurso da mestiçagem funcionava. Aí, então, assim, por exemplo, como era normal Daniela Mercury cantar A Cor dessa Cidade Sou Eu? Até hoje ela canta essa canção como uma canção dela, né? E aí também essa ideia que passava, eu usei os jornais também, reportagem, mas a ideia de que Martin Luther King, quando ele falou, eu tenho um sonho que os meus filhos um dia, que esse sonho já era realizado no Brasil, né? Isso se falava um pouco, se implicava. Ali Camel escreveu dizendo, né? E também os contracotas citavam Martin Luther King como se seria aliado, e evidentemente não seria aliado, né? Mas isso evidentemente vinha do fundo da minha alma gringa, né? Porque, de fato, apesar de ter sido criada na Suíça, eu sou muito, em termos políticos, sobre esse tema, eu fui muito impactada pelo tempo que eu morei nos Estados Unidos como adolescente, nessa época, do final da época dos direitos civis, e, e final também da Guerra do Vietnã, né? Esse período do final dos anos 60 e início dos 70. Mas, enfim, eu cheguei a algumas conclusões sobre o que é ser branco no Brasil, de uma maneira que diferencia isso do que é ser branco nos Estados Unidos, né? Que eu queria deixar muito claro que eu entendia essa diferença, né? Isso aí, meu almejar Caetano era um pouco por aí. Eu queria não cometer erros crus de estrangeiro, né? Isso eu queria evitar a qualquer custo, né? Ser mais uma estrangeira que vem aqui, né, dizer o que é, né? Isso não queria fazer esse papel. Então, aí eu concluí, eu vou consultar aqui umas anotações sobre o que eu entendo como branquitude brasileira. O que é ser branco no Brasil? É ter uma função social, que mantém uma relação complexa com cor da pele, formato de nariz e tipo de cabelo, né? É uma relação complexa porque ser mais ou menos branco não depende só das feições e do cabelo, mas também do estatuto social, né? Tem uma teórica norte-americana chamada Ruth Frankenberg, que é muito citada, porque ela entende isso como um lugar estrutural, né? Um lugar estrutural do qual nós brancos vemos o mundo, né? Vemos aos outros e também a nós mesmos, um lugar em que nós podemos dizer as coisas são assim, né? E parece que são, né? Podemos entender que o fato que nós dizemos já dá uma certa credibilidade, né? E nesse sentido somos deixados muito tranquilos, né? Muito tranquilas nessa função social de dizer como são as coisas, né? É um lugar, então, de poder, de dominação. É também uma prática social exercido, é um lugar de fala, né? É uma forma de se entender na relação com o mundo e de expressar isso discursivamente. É permeado, e isso me espantava. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção era o afeto com o qual se falava das relações negro-branco, branco-negro, né? Essa coisa da pessoa que trabalhou anos, décadas, numa família ser quase família, né? Porque evidentemente tem uma relação de subordinação. Mas essa questão do discursos de afeto, isso é uma prática, né? Uma prática de
me parece, de reafirmação da coesão social que vem da boca de brancos, não vem da boca de negros, né? Esse discurso. Aí, em terceiro lugar, o valor da branquitude se realiza, né? Cada vez que uma hierarquia é imposta, tem uma espécie de desvalorização, tem uma desvalorização de ser negro. A negritude, né? Muitas vezes se fala que tem racismo ao contrário, não sei o quê, mas a negritude foi inventada como reação a esse tipo de atitude e prática, né? Conceber a branquitude como equivalente à negritude, então, é uma ficção baseada na ideia de uma igualdade que não existe. Então, se o negro se valoriza, então eu me valorizo como branca, isso não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A valorização da mestiçagem, que hoje saiu muito de cena em função da explicitação, mais recentemente, dos conflitos raciais. Mas, por muito tempo, a maior parte do século XX, o início do século XXI, se falava da mestiçagem como motivo pelo qual não podia ter racismo no Brasil, né? A população é mista, como pode, nós não somos racistas, né? Mas isso hoje em dia, isso é cada vez um discurso cada vez mais enfraquecido, porque nega a existência dos negros, né? E também esconde a existência dos brancos. É uma ficção, né? É uma linha de fuga, é uma ideia de que podemos negar dizendo que somos todos mestiços. É também uma forma em que se fala do coletivo a partir da posição de branco. Os brancos falamos, ou se fala, assim, nesse sentido, assim, a vantagem de ser estrangeiro. Um amigo meu, britânico, trabalhou em Salvador num grande projeto que era de uma agência de cooperação internacional britânico e também do governo baiano. E ele percebia, ele anotava como as pessoas dizem o povo e a gente. O povo faz isso e a gente faz isso, né? Que povo é esse que não nos inclui, né? O povo e a gente. Então, essa ideia de uma mestiçagem que inclui a todo mundo, mas, ao mesmo tempo, até na fala fica claro que tem uma distinção. Mas, ao mesmo tempo, tem uma possibilidade de você, com a mestiçagem, se incluir na galera do futebol, né? Tem vários momentos em que essa autoinclusão, sem esses abismos sociais que a gente sabe que existem, é possível. O José Simão captura isso muito bem, né? Na frase "nós sofre, mas nós goza", que eu ouvi que a primeira pessoa a dizer isso era Lampião. Não sei, né? Isso parece que não é tão certo. Mas é uma frase genial, né? Nós sofre, mas nós goza, como uma espécie de expressão gozada dessa cola, né? Dessa forma de inventar uma coesão quando na prática não tem, né? Na prática, o eu sou mais eu é mais poderoso. O branco pode dizer eu sou mais eu e funciona. Quando o negro diz eu sou mais eu, é questionado imediatamente, né? Tem uma cola que não cola, mas discursivamente foi usado durante muito tempo. Mas isso tudo, então, chegou à conclusão, né, que o racismo não precisa da segregação para existir, né? Esse argumento que no Brasil o racismo é menos pior porque não teve segregação, aí teria que fazer outros tipos de medição, me parece, porque mesmo sem segregação oficial, há uma hierarquia muito forte. Tem também, né, eu fico sempre no mundo da fantasia, né? É assim que eu consigo contornar também a necessidade frequente que a gente tem de denunciar as desigualdades e injustiças. Mas como eu vivo no mundo da fantasia, eu consultei Freud, né? Porque teve uma psicanalista, inclusive paulistana, Miriam Schneiderman, que fez esse argumento primeiro, que é o argumento do estranho familiar de Freud, que é um ensaio dele sobre
a figura da sombra, a figura que assombra, a figura que é uma dupla tão próximo que incomoda. E ela, Miriam Schneiderman, mostra como isso é a figuração do racismo brasileiro, passa por aí, não passa pela diferença radical, passa pela ideia de que essa figura é tão perto de mim, que é insuportável, né? E isso a gente vê, eu analisei em certo momento os discursos em torno de Sandro, a pessoa que assaltou o ônibus, né? Que sequestrou o ônibus na Rua Jardim Botânico e saiu morto junto com uma refém, né? Uma refém foi morta, ele matou e ele também foi morto. Os discursos sobre ele poderia ter sido você, né? Os discursos das semanais aconteceram numa segunda-feira. Então, as revistas semanais tinham uma semana, elas saem sábado e domingo. Então, elas tiveram esse tempo todo mundo tinha recebido a notícia. Então, ler aquela matéria passava pela vontade de entender o que era, como entender aquilo. E as revistas adotaram esse discurso de que Sandro poderia ser você. A vítima Geisa, né? a refém que morreu, poderia ser você. Então, essa proximidade insuportável é que cria essa, né? Que permite essa violência, né? Esse medo, né? O medo não do diferente radical, né? Não é o português encontrando o índio, né? É outra coisa, é uma coisa da irmandade excessiva, da sombra, do eco, né? Do autômato. O Freud fala de autômato, né? E isso você vê nas interpretações das ações de Sandro, era como se a formação dele na Candelária, na chacina da Candelária, colocou ele no automático, ele tinha que dar vazão àquela violência, e você, se você estava perto, era azar seu, porque poderia ter sido você, eu, não sei quem mais. Então, esse medo, né, esse medo que se gera por outro aspecto disso em Freud é o medo da inveja. O medo da inveja. Uma sociedade extremamente injusta, é inevitável que as camadas superiores tenham medo da inveja das camadas inferiores, né? E as camadas inferiores marcadas pela raça, então, se tornam objeto de inveja, ou de medo, né? E esse medo me parece que motiva, isso é uma interpretação minha, mas me parece que motiva essa vontade de tanto tempo da esquerda de interpretar o racismo como um problema de classe. Porque se a gente interpreta o problema da inferiorização da população negra por via de uma desigualdade socioeconômica, e aí a gente tem uma possibilidade de dizer, ó, a gente resolve esse problema da distribuição de renda e está tudo resolvido, né? Isso racionaliza, quando a gente consegue racionalizar uma solução aos nossos medos, aí a gente consegue virar as costas para eles. Mas o medo branco, né? O medo branco de quem poderia reivindicar uma igualdade, né? De quem poderia ser entendido como igual, né? Mas de fato é insuportável que o branco se sinta contestado em sua dominação. Aí esse medo não é solucionável com essa interpretação de classe, né? Então, eu queria, com isso, definir um pouco que branquitude é essa. Não é, eu, obviamente, sou branca, tem tanta gente que é evidentemente branca, mas tem gente que diz, mas eu não sou tão evidentemente branca. Então, mas o sistema racista brasileiro funciona sem a necessidade de definir todo mundo como sendo ou branco, ou negro, ou indígena, né? Como reza o censo. Outra percepção que eu tive ao caminho, eu estou chegando na parte da MPB, né? Mas devagar, mas eu vou chegar lá.
Mas uma outra coisa que eu percebi no caminho é que existe sim uma convivência racial pacífica. Isso existe. Agora, é quase invariavelmente em território dominado por negros. Em Salvador, não tem lugar mais tranquilo para branco ir do que um terreiro de candomblé. Mas é um lugar que branco é recebido por negros, né? Tem, tem outros espaços, me parece, que a gente pode pensar onde os negros controlam o espaço, pelo menos tanto quanto o branco. O carnaval carioca é um espaço de convivência racial, interracial pacífica, né? Isso também me parece que é fruto de uma acolhida negra de brancos através de muitos anos, né? E mesmo tendo que lutar contra certas imposições dos brancos em seu próprio espaço, né? Mas o contrário quase nunca aparece. Eu acho que a universidade foi por muito tempo um espaço praticamente branco. A gente estava trocando umas palavras aqui antes do início da transmissão. E a professora Silvana estava dizendo que o primeiro aluno negro dela foi em 2012. Eu, quando cheguei no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2000, eu tinha alunos negros, mas eles eram de Angola. Então, então essa mudança da universidade coloca um enorme desafio para uma instituição que, em todos os aspectos ideológicos, de expectativas sociais, é tradicionalmente branco. Como é que a gente vai acolher esses alunos que aparecem com tanto para nos ensinar e mostrar, né? Eu acho que isso é o mais formidável dessa experiência para docentes, é descobrir o quanto tem esses alunos para nos dizer, né? Que é diferente e às vezes bem mais interessante do que as turmas anteriores que nos falavam do que a gente já sabia, né? Então, essa é um desafio de transformação desse espaço universitário num espaço acolhedor para as pessoas negras, né? Agora, como a gente vai lidar com essa mudança na tradição, né? Eu acho que também tem que dizer que as coisas mudaram muito nos últimos 10 ou 15 anos. Hoje, o discurso da mestiçagem como um discurso pacificador não é tão comum quanto era antes. Pode até ser pressuposto, mas é pouco pronunciado, né? Então, aí, como é que a gente pensa sobre essa história do passado deste momento? E aí eu preparei algumas coisas que passam pelo trabalho com música. Como eu disse, eu trabalho com música popular há muito tempo como um espaço em que eu posso fazer perguntas e eu tenho que entender mais ou menos a música. Musicalmente eu não tenho formação musical, então eu tenho o desconfiômetro de mim. Então quando eu não entendo mesmo, aí eu pergunto para quem sabe, né? Mas o que eu de fato trabalho na música popular tem sido um universo em que eu possa examinar, fazer perguntas e receber da empiria, né, da empiria que constitui nessa área musical uma resposta complexa e não simplesmente ética e moral.
embora entenda que ética e moral são coisas complexas, a complexidade muitas vezes é na sua aplicação e não em sua percepção. E eu queria ter uma percepção mais complexa. Então, aí eu passo indiretamente, né? A música é uma forma de chegar indiretamente onde eu quero chegar. Aí, então, eu estudei Ângela Maria, né? Eu acho também que vem aí uma convicção que eu tenho que você tem que estudar as coisas que você gosta. E eu sou muito fã de Ângela Maria. Eu acho a Ângela Maria uma cantora maravilhosa, a voz e também a expressão, essas músicas que ela cantava, eu achava um grande prejuízo que foram superados pela bossa nova, né? A bossa nova, para mim, não compensa inteiramente o que foi perdido com essas músicas das rainhas do rádio. Então, ela é uma figura curiosa, interessante, né? A Ângela Maria. Ela nasceu no dia 13 de maio. Ela se embranqueceu. Aqui eu vou querer mostrar para vocês algumas imagens das capas de disco dela, né? Isso é de 1955, né? Aí vem a outra, né? Ela vai virando baiana, né? Ela vira baiana, carnavaliza a negritude dela, aqui é mais ou menos evidente, mas ao mesmo tempo não dito. Aqui é carnavalizado e aqui ela se embranquece, né? Ou ela é embranquecida. Agora eu preciso voltar onde eu estava. Pronto. Então, as capas desses discos mostram como ela, negro-mestiça no início da carreira, entrou por um processo que poderíamos chamar de desracialização ou mestiçagem. Pensar em Angela Maria Si como negra reprimida em sua identidade racial é o que Ali Kamel chamava, né, quando ele argumentava que isso não era um país racista, ter os olhos voltados para o passado, buscando os pecados da escravidão, né? Talvez seja assim, ou talvez apoie a tese que o discurso que aparentemente racializa, né, que é entendido como uma coisa ruim, hoje de fato está falando a voz alta de diferenças que antes eram sussurradas, ou carnavalizadas, ou negadas, né? Que a gente vê essas três imagens, né? Uma que fala mais a voz baixa, outra que faz disso uma festa baiana, e outra que então nega. Então, a racialização é um retorno do reprimido. Ângela Maria e sua música existiam no limiar entre ser negro mestiça, ou sapoti, como Getúlio Vargas a chamou, e a suspensão dessa identidade. Era algo como Blackout, outro cantor da época, cujo nome indica simultaneamente a negritude e a ausência de cor, identidade e piada. Em um número da revista do rádio, em 1962, chegou a ter uma manchete dizendo: Ângela Maria, indignada, desmente. É mentira! Nunca fui contra gente de cor. Agora eu queria tocar uma canção da Ângela Maria, porque nenhuma fala sobre música pode não ter uma um som, né? Então eu espero poder dividir com vocês uma uma não, desculpa. Agora sim. Desculpa por isso, mas
esse aqui é esse que eu queria tocar para vocês. Espero que vocês me digam se o som não chegar, porque é fundamental o som. Tudo certo? Está sem som, Jéssica. Professora, eu acho que na hora de você compartilhar a tela, tem que mudar, vai aparecer em cima otimizar texto e imagem e vai aparecer otimizar para vídeo e movimento. Na partezinha de cima do compartilhar a tela. Aí tu clica no vídeo e movimento e aí vai aparecer a tela para compartilhar. Liv tem que abrir seu microfone. A gente não consegue te ouvir. Acho que precisa abrir o microfone, por favor. Jéssica, talvez tenha que alterar novamente, não? Tenta agora, só um momento. Agora acho que voltou. Ok, deu para botar? Então, espero que ouviram bem o som. Se não, recomendo muito ouvir essa canção depois, que é maravilhosa. É a primeira vez que a Anja Maria cantou na terceira pessoa. Quem descerrar a cortina da vida da bailarina há de ver cheio de horror. Ela foi, essa a bailarina, eu vou mostrar para vocês o
a letra, né? Que a letra é formidável. Eu comparo essa letra com uma outra, com uma outra, com uma outra canção que é de fato MPB, né? Que é Elza Soares. Aqui. Aí não tem som envolvido, deveria aparecer. Né? Essa letra fantástica. Quem descerrar a cortina da vida da bailarina há de ver cheio de horror que no fundo do seu peito existe um sonho desfeito ou a desgraça de um amor. Isso retrata, né, os embates gerados pela mercantilização da vida social e afetiva, encenando uma taxi girl, né, essas figuras que negociavam com sua feminilidade um espaço para trabalhar, que ficavam nessa beira entre a prostituição e a vida dita respeitável. Né? A vida dessas mulheres subalternas, geralmente negras, que ganhavam sua vida trabalhando entre o trabalho reconhecido e a prostituição. Ela é representada aqui em termos do choque, não com o amante e o marido, como no Dor de Cotovelo, mas na música da fossa, mas com a própria, o choque é com a própria condição de vida. Ela nos lembra da presença do corpo da dançarina, de seu cansaço, de seu fôlego. Mas apesar da simpatia do público, não há saída para ela, para essa lírio lamaçal, né? É uma simpatia, uma empatia que vem de cima para baixo. Aí, quando você vê, né, como isso muda em 40 anos, né? 44 anos depois, a Elza Soares canta essa canção composta por Marcelo Yuca e a farofa carioca, né? O rapa, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico. E ela fala, então, essa outra canção fala de justiça, diz que o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado, mas mesmo assim ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar suavemente por respeito, brigar por justiça e respeito. Então, vocês veem que a vida de bailarina é desse florescimento musical dos anos 50 que falava do corpo, que o corpo estava muito presente em todos os seus desejos e arrobas, né? Arrobos de emoção. Né? É quase impossível cantar junto essas canções dos anos 50 sem fazer um gesto expansivo. Né? Tem uma coisa assim que nos convida a um certo, uma extravasão, que a bossa nova contém muito, né? Então desaparece com o corpo. E aí, mas esse corpo negro é retomado, né? Como herança, é algo, o corpo negro lembra a história do país, tem dentro dele a memória ancestral que impulsiona uma luta por justiça. Por essa leitura, o que parece uma polarização indevida pode ser lido como um esforço para ativar a lembrança da justiça, devida a quem tem carne negra, e por isso é mal pago e até morto e colocado embaixo do plástico. Né? Essa continuidade que eu queria mostrar. Né? Se você pula a bossa nova e a tropicália, você pode juntar essas duas canções de tal forma a entender que esse corpo negro é uma lembrança no país constante, uma lembrança constante da necessidade de justiça. Isso é algo que o teórico meu favorito de todos os tempos, Stuart Hall, ele fala disso em termos do que se fazia em a política, né? Que se fazia no Caribe, quando na Jamaica se começa a falar da África, né? Ele fala de como a África era um código, né? Era como se tornou pronunciável. A raça permanece, diz ele, né? Essa citação. Apesar de tudo, o segredo culposo, o código oculto, o trauma invisível no Caribe. É a África, entre aspas,
que a tem tornado pronunciável enquanto condição social e cultural de nossa existência. Aí, fecho aspas. Tornar visível a raça, driblando os ataques à racialização e à reivindicação. Hoje eu acho que se ataca menos a racialização e mais a reivindicação de setores negros. Procuram, né, tornar isso visível, é tornar pronunciável um trauma. É muito curioso, né, essa coisa de trauma, né, enfim, esse trauma que às vezes se diz, né, é muito ruim para os brancos, né, para ter que conviver com essas brutalizações também. O André Leone, o único fotógrafo, fotojornalista premiado pelo prêmio Robert Capa para fotografia de guerra da América do Sul, deu uma entrevista ontem na TV Cultura em que ele diz que tem que distinguir entre trauma e remorso. Ele fala dos soldados, né, que são traumatizados. Ele diz que é diferente o trauma de uma criança que perde os dois pais numa explosão perto dela e a dificuldade que o soldado tem quando volta para casa, né? Então, isso me parece uma analogia forte, mas é uma analogia que fala da brutalização do racista, né? A brutalização de quem pratica atos racistas o tempo todo. Nós precisamos de remorso, não de autocuidado, mas de remorso, de reconhecer como essas injustiças e a forma em que passiva e ativamente os perpetuamos nos faz mal. Agora, esse de nos fazer mal, eu vou fechar aqui, eu teria outras coisas a dizer, eu tenho uma citação aqui fantástica de Fábio Conde Comparato, né, já que eu estou falando com pessoas da área de direito, em que ele fala de ter sido, de ser descendente de senhores de escravo. Mas eu gostaria de fechar aí falando que me parece o tema mais urgente e atual agora é a questão de por que é que brancos vamos nos enfrentarmos. Porque, para que ser antirracista? Tem uma autora americana chamada Shannon Sullivan que faz uma longa discussão disso. Ela diz que ela não acredita, como eu também me ressoou muito, porque eu não acredito muito no antirracismo baseado numa ética que não tenha a ver muito profundamente com a pessoa. O antirracismo que é baseado numa espécie de superioridade moral. Nós estamos vivendo em sociedades em que quase inevitavelmente cometemos atos racistas, porque para não cometê-los temos que ser vigilantes o tempo todo, por causa da situação, do lugar social em que a sociedade nos põe, mesmo quando nós não agimos. Então, nós precisamos pensar muito em quais são nossos motivos. Isso eu acho que é a fronteira que estamos enfrentando agora. Quais são os motivos de cada um de nós? É muito evidente o motivo de uma pessoa negra de ser contra o racismo. Mas nós que estamos contra o racismo, por que estamos contra o racismo? O que temos a perder com o racismo? Eu estou convencida que cada um de nós, cada uma de nós tem algo a perder com o racismo. Mas o que não é tão fácil de descobrir. E não pode ser simplesmente a sensação de que entendemos o mundo melhor, ou né, coisa assim. Tem alguma coisa real, assim, afetiva, ou, enfim, pode ser dos mais diversos tipos. Eu posso até pensar em exemplos, se isso rolar na discussão. Mas eu queria fechar aí com essa reflexão, que é uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta atualíssimo, que é o que nós brancos que nos posicionamos contra o racismo, por que é que nós fazemos isso? Como explicar isso? Para nós, se não para outros.
Liv, muito obrigada pela sua fala. Foi assim bem como eu esperava que fosse mesmo, assim bem direta, confrontando a gente com essa questão dos mitos, né, da democracia racial brasileira e colocando a gente diante de uma perspectiva, né, do que nos leva hoje a uma ação, né, o que nos põe a operar em outra direção. Acho que isso aí é fundamental, realmente, para que a gente caminhe numa direção mais propositiva, né? Não fique só nos likes e ou não likes que a gente tenha numa rede social, ou que passe por um perfil, né, de ouvir ou acolher certos comportamentos culturais que parecem mais neutros para nós e não ter uma postura efetiva, né, no processo como um todo. Então, para mim, é bem desafiador, né, essa sua fala, porque, como você mesmo mencionou, é um ato de se confrontar diariamente, né? Porque o que nós naturalizamos dessa branquitude é tamanho, né, que é difícil você se colocar em outro lugar, né, em outro lugar que não seja esse que a gente naturalizou. Então, para mim, é sempre um desafio ouvir isso, porque eu sempre descubro que ainda tem outros lugares que eu ainda não mexi, né? A gente vai mexendo em algumas áreas, vai conseguindo, em alguns pontos, enxergar, né, onde está esse lugar que a gente criou para nós mesmos, né? Mas com cada vez que a gente mexe um pouco mais, você vai vendo, não, peraí, ainda tem coisa para continuar cavando aqui, né? E procurando onde estão essas naturalizações indevidas, né? Impróprias, que não se justificam por nada. Então, com isso, eu queria até te colocar assim alguns desafios que a gente tem, né? Como educadores que somos, como professoras, né? Como pessoas que estão ligadas à educação, a gente tem uma realidade, né? Eu também passei por essa experiência de vendo as salas de aulas ficarem mais coloridas, graças a Deus, né? A primeira aluna que eu tive foi em 1997, era a única num universo de umas 4 ou 5 turmas que eu dava aula na altura, e depois foi começando a aparecer um aqui, outro ali, mas a verdade é que eu só vi mesmo a turma mais colorida quando chegou à universidade pública, as cotas, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com certas realidades, né, e sendo confrontado diariamente com essas naturalizações, né? O que você tem a dizer assim para nós, professores, para a gente não desanimar, né? Porque a gente se descobre também fazendo o que não deveria fazer, né? E querendo aprender ao mesmo tempo, mas também convivendo com esses dilemas, essas nossas próprias incoerências, né? E eu imagino que isso também aconteça com cada um dos jovens que estão conosco em sala de aula, e a gente quer mudar, mas nem sempre a gente sabe muito bem por quais caminhos, né, traçar esse horizonte e como não ser só politicamente correto, né? Porque acho que isso daí já está mais que superado, né? Sim, é uma dificuldade. Eu acho que é uma a- essa vida da desnaturalização de certas posturas é uma coisa que se aprende na prática mesmo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo recente de uma coisa que eu vivi. Achei que o meu programa de pós-graduação tinha cometido uma atitude racista com relação a uma aluna minha. Aí eu fui na reunião e, como eu, do meu jeito, eu explodi. Então, porque era muito próximo de mim, né? Uma pessoa que eu conhecia bem. Aí, aí o que vem, o que isso me fez pensar? Acho que a gente precisa procurar aliados. A gente, às vezes, tem mais aliados do que a gente pensa. Eu acho que a gente tem que procurar aliados, inclusive, para ajudar nessa aliança mútua entre brancos e brancas que realmente estamos assentados nessa instituição, né? Procurar dar força. Porque eu descobri depois desse evento que, de fato, talvez tenha... Não estou
me arrependendo exatamente, né? Mas a gente naturaliza também a inércia do outro. Quem sabe, né? Numa outra ocasião não abordaria assim, mas eu acho que também tem também um ambiente nos nossos ambientes universitários que uma demanda negra, ai, mais uma, né? Tem essa, ai, vamos esperar isso passar, deixa os outros discutirem, né? Eu acho que isso aí, então, estar acordada, eu acho que uns para os outros, nessas tentativas de descobrir também quais são os nossos aliados nessa empreitada, não está, se vocês evidentemente estão preocupados com essa questão, mas, de repente, pessoas que você menos espera também estão. Essa é a minha experiência, que as pessoas que eu não esperava são aliadas, né? E outras pessoas que eu esperava ou estão ausentes. Ah, você não pode, nunca pode, mas não estamos sozinhos. Eu acho que explodi porque me sentia muito sozinha. Mas essa solidão também é fictícia, né? E aí a gente precisa uns dos outros. Inclusive nesse conluio branco, que é quase uniformemente branco, né? Eu tenho muito poucos colegas negros, muito poucos. Então, e a outra coisa, assim, eu acho que em termos de desnaturalização, eu acho que a gente tem que se perdoar e ir em frente. Se perdoar, aprender e ir em frente. Eu acho que a culpa realmente atrapalha, né? E, de fato, nós somos permeados, nós somos posicionados pela sociedade. E é só muita vigilância constante que a gente consegue não, não ser racistas. Mas essa vigilância tem que ser empreendida, né? Tem que ser constante mesmo. E eu acho que com a prática a gente aprende mais também, né? E a gente tem também essa possibilidade de ouvir, né? A gente tem que deixar claro que a gente está querendo ouvir de pessoas negras coisas que a gente talvez não ache muito confortáveis, né? Mas isso a gente tem que poder ouvir também. Isso porque se a gente não ouve quando a gente quer, a gente vai ouvir quando não quer também. Então, isso é o avanço desses últimos tempos. A gente ouve quando não quer. Quando antes era impossível, né? 20 anos atrás, a gente só ouvia quando queria. Enfim, não sei, mas eu acho que esses é mais troca de experiência, eu diria que se fosse em outras circunstâncias, eu achei isso uma ótima conversa de mesa de bar, sabe? Porque eu acho que é por aí que também vai, essa capilarização do antirracismo passa por aí. Certo, e deixar de lado essa fragilidade branca, né, quando se vê diante de uma situação desconfortável, né, de se colocar como se ele que fosse a vítima e não, né, Pois é, o agente que muitas é, vezes, né, está com o chicote na mão, né, é, ainda. Né? Então, essa também é uma dificuldade. Né? Ou a gente assume também um papel meio salvador e sim, acha que vai dar conta de ser o expoente sim, da luta, né? E suplanta a própria luta que está sendo feita efetivamente pelas pessoas pretas e pretos, né? sim, Que vivem na carne, né? Como a gente já uhum, falou aqui hoje da carne, né? Vivem na carne essa dor diariamente, né? Então, sim, é difícil. Confesso que não é muito fácil esse lugar de desestabilizar os pontos, né? Mas não, é importante. inclusive porque de alguma maneira, é uma desautorização. A gente não está acostumado a ser desautorizada. Terminou o concurso, parou com essa coisa de desautorização. Né? Então, isso é uma dificuldade mesmo. Mas eu acho que tem uma coisa que eu tenho certeza. Somos observadas por pessoas negras que estão avaliando até onde a gente vai. Então, nós brancos e brancas, eu acho que a gente pode ter confiança que não vai passar despercebido se a gente for correto. E passa por aí, eu acho, ser correto, né? Não, não generoso de salvador da pátria, mas correto, né? Procurar a correção. Oi, Live,
Posso falar, Lilian? Minha internet deu uma oscilada aqui, eu perdi um pouco das últimas falas. Aham. Liv, cara, você traz algumas discussões aqui que nos chacoalha. E eu acho que é isso, sabe? Quando você termina a sua fala falando que a gente tem que pensar nas questões, e são questões estruturais, isso traz para nós um grau de dificuldade e de reconhecimento da aprendizagem, porque se é uma questão estrutural, que levou quantos anos para ser estruturada na lógica social, subverter essa produção é bastante complicado. Sim. Mas está no lugar de reconhecimento disso. Eu acho que o seu trabalho ele traz uma provocação muito séria, que é provocar de que lugar estamos. E o lugar da branquitude é o lugar do conchavo, é o lugar da sutileza, né? É muito sutil, e pela sua fala, quando você coloca que o discurso é permeado, as falas são permeadas pelo discurso do afeto, é muito sério, porque entra nas sutilezas, e eu reconheço as dificuldades e a naturalização que se dá. E acho que a fala da Lília no final, que eu peguei um pouquinho, porque estava oscilando aqui, é bastante séria em relação a isso, e da nossa necessidade de reflexão. E é uma reflexão contínua, não é simples, não. Não é Uhum. simples, não, porque é um aprendizado diário e diante das realidades. Porque as realidades vai trazendo provocações para a gente, ali Uhum. no dia a dia, sabe? Então a Uhum. gente vai aprendendo com uma, vai aprendendo com outra, e assim. E eu fiquei, assim, muito pensativa em relação a como a gente deve fazer para subverter essa produção desses discursos, como a Lília colocou enquanto educadoras, e eu coloco enquanto pessoa mesmo no nosso dia a dia, né, de reconhecimento, e pensar no nosso privilégio. E aí, quando você coloca qual o privilégio que te move, o que te move? E eu Uhum. fiquei pensando, o que me move? E é esse exercício que eu vou fazer a partir da sua fala, mas eu fiquei pensando em duas questões que você colocou, que eu queria que você falasse um pouquinho. Uhum. Primeiro, quando você coloca, não sei se eu entendi bem, mas o carnaval como um lugar privilegiado de poder dos negros. Não sei se foi exatamente isso que eu Uhum. entendi, e eu fiquei na dúvida em relação a isso, porque é um período tão curto, e talvez eu entendesse, não sei se eu estou correta, como, dentro das estruturas, como um espaço concedido, como uma troca, a música, uma troca pelo samba, uma troca pela diversão, e não por um empoderamento. Não sei, é uma Uhum. dúvida que eu queria que você falasse um pouquinho. E a Uhum. segunda questão, eu fiquei pensando, você é uma mulher branca, uma mulher estrangeira, uma mulher mais branca do que nós brancas, Uhum. né? Então, você está num lugar mais branco que nós, brancas no Brasil. E eu queria que você me falasse um pouquinho, nos falasse sobre esse lugar em relação à negritude. Como que os vários movimentos que você tem contato te veem, e aí eu pensaria no primeiro momento e no segundo. Uhum. Eu acho que eu tenho uma hipótese que deve ter duas Lives aí, uma que se apresenta no primeiro momento e a outra que eles acabam conhecendo. Não sei se eu estou certa em relação a isso. É isso a Tá. minha, a minha, minha, meu questionamento. Muito Certo. obrigada pela sua fala, De muito obrigada por nada. ter aceito o convite. De Foi muito. nada. Eu vou me iluminar aqui, eu estou um pouco no escuro aqui. Obrigado pelas suas perguntas, Silvana. Gostei demais. Essa ideia do lugar do branco ser um lugar de conchavo, acho genial. Nunca tinha pensado assim exatamente, mas é isso mesmo.
tem consensos internos, né? Tem consensos internos que são difíceis de romper, né? Porque, inclusive, não precisa nem falar para participar. É só não falar, inclusive, para participar. Então, isso eu acho que e essa questão do que me move, eu acho complexa essa questão. É muito complexa, porque cada um é um. Cada um essa é outra conversa de mesa de bar que eu gostaria de ter muitas vezes, porque eu acho que são coisas muito pessoais, afinal, né? Tem uma figura que eu gosto muito eu gosto muito de citar, que é um jurista chamado Charles Black, um branco cujo sobrenome era Black, né? E ele era super genial, então ele entrou na faculdade com 16 anos. E nesse mesmo ano de entrar na faculdade, em 1931, ele ouviu Louis Armstrong tocar num salão de baile de um hotel. E ele diz: é impossível, ele era texano, em 1931. Aí ele diz: é impossível medir o impacto de ver um gênio pela primeira vez na cara de um homem negro, né? Então, esse que ele tinha em jogo, né? E ele se comprometeu, assim, foi o atuante no direito constitucional americano, né? Mas eu acho que são muitas essas possibilidades de nós nos comprometermos conosco mesmo. O antirracismo como compromisso conosco mesmos e mesmas. E isso eu acho que responde um pouco a essa questão que você levanta do racismo estrutural. Estrutural, sim, estrutura todas as nossos ambientes. A divisão, a separação, o apartheid racial brasileira. Então, o estrutural faz com que seja natural. Né? Essa ideia do racismo estrutural parece que não tem saída, mas, de fato, é aquele mesmo fenômeno da transparência das coisas. A gente vê através das coisas e acha que estamos vendo, mas aí está transparente, está interposto o racismo, a ordem racista de poder. Né? Então, eu gosto de... Assim, o racismo estrutural, desde a perspectiva dos valores e da cultura, me parece que podemos pensar como o fator que faz com que seja uma luta constante. Né? Angela Davis tem um livro que diz a liberdade é uma luta constante. Então, a liberdade do racismo é uma luta constante. E isso eu acho que é uma das maneiras que a gente pode imaginar que estamos envolvidos em algo que tem a ver com uma estrutura que é muito forte, muito arraigado, mas, ao mesmo tempo, que nós estamos engajados de uma forma que é rica e não árida, né? Uma forma que fala de nós mesmos, né? Então, agora, com relação a carnaval, tem muita gente que sabe muito mais sobre carnaval do que eu, né? Então, eu estou meio ousada aqui falando de carnaval. Mas o que eu entendo, assim, a tradição do carnaval é uma tradição, no Rio, é uma tradição das comunidades negras, né? Das favelas. E essa tradição tem umas hierarquias que são inimagináveis. Né? Tem porta-bandeiras que são conhecidas, inimagináveis para nós brancos do asfalto. Tem pessoas famosas no carnaval que branco nunca ouviu falar. Pessoas que são importantes na dança, pessoas que são importantes na música, e que, quando tem a transmissão do carnaval, não aparecem, se aparecem. Né? Então, eu me lembro, eu participei pouco, eu desfilei 2 vezes, eu acho, 2 vezes. E eu me lembro de ser pastoreada por uma mulher negra que tinha a cara muito popular, mas ela era autoridade ali dentro. E ela estava me dizendo onde eu deveria estar e onde não deveria estar. Então, nesse sentido, tem um fluxo de brancos para dentro do carnaval que continua sendo, em algumas instâncias, uma expressão cultural negra. Apesar da Globo, apesar das transmissões, apesar da televisionalização, isso aí acho que
é um exemplo mesmo de onde estamos, como brancos, acolhidos, apesar da expectativa, às vezes, que a gente seja sem noção. No mínimo, sem noção, e provavelmente racista. Né? Isso dá para ver, às vezes, nas expressões, nesses ambientes, né? Ai, vem mais uma, né? Tem isso. Agora, então, eu estou indo para a outra pergunta que você fez para mim. Eu sou muito branca mesmo, né? Eu sou branca de uma forma que no Brasil sou quase um outdoor de branquice, né? Isso em Salvador, um dos motivos pelos quais eu me tornei consciente do racismo foi uma certa cumplicidade de brancos, de certa branquitude baiana comigo, automaticamente pela minha aparência. Eu me desconcertava muito, né? O olhar, né? Tem, tem no primeiro momento, né, eu acho que tem, em muitas circunstâncias, a expectativa que eu seja sem noção ou racista. Eu acho que a expectativa que seja racista não está completamente fora do eixo. Acho que é razoável esperar com a minha aparência que eu seja racista, porque eu ocupo esse espaço de branquitude há muito tempo. Ninguém vai saber que eu, de fato, penso sobre essas coisas. Agora, eu acho também que eu tive a enorme sorte de começar a trabalhar com essas questões quando começaram a mudar no Brasil. E com isso, eu fui muito valorizada, eu fui muito apreciada pelo movimento de mulheres negras. Então, conheci várias lideranças desse movimento que foi super importante, tem sido, continua sendo super importante no combate ao racismo. E eu tive diálogo com essas pessoas. E elas foram as pessoas com quem eu dialogava, porque ninguém falava desse tema em 2005. Né? Eu estava começando a falar. Então, nesse sentido, minha experiência é que com a ação, com a consistência, com a movimentação e o posicionamento nossos, nos tornamos confiáveis. Mas temos que ser muito consistentes. E isso aí é uma coisa que, depois de um tempo, acabamos sendo entendidas como aliadas. Mas é um trabalho, porque é um trabalho não só de aparência, mas de autotrabalho também, de entender. Né, até hoje eu tenho que ser alertada para certas atitudes que eu tomo. Né? Por que eu me irrito mais com certa pessoa sobre uma coisa que eu não me irritaria? Uma aluna, né? Por que eu me irrito mais com uma do que o outro? Tem coisas que eu preciso de um alerta, porque a gente desliza para isso com facilidade. Mas aí é que tem aprender a andar de bicicleta, a metáfora de sempre, né? A gente nunca chega ao ponto que nunca cai, né? Mas né, tem aquelas rodinhas que coloca para aprender, né? Mas eu acho isso, acho que na medida em que a gente se trabalha para ser confiável, e isso implica uma certa exposição à crítica de nossos colegas, um certo isolamento, dar prioridade a essa questão não é sempre entendido, mas isso, com o tempo, nos torna confiáveis. E quando a gente é visto como confiável, isso aí acabamos recebendo toques também de pessoas negras. Esses são os mais importantes, né? Porque, de fato, eles lideram o movimento antirracista porque eles sabem mais, né? Sabem muito mais do que a gente de como funciona o racismo. Inclusive entre nós, né? Eles nos entendem de uma forma, entendem o racismo branco de uma forma que, em geral, né? É mais também sem autoimolações, né? Culpa nada. Culpa é inútil nessas circunstâncias, porque o racismo é estrutural. Então, vai acabar com a gente se não acabarmos com ele, né? Então, né? Isso aí é...
É o que eu penso. Mas, assim, respondendo mais diretamente, as pessoas no primeiro momento desconfiam ou acham estranho, não sei o quê, mas também é uma coisa estranha também, uma coisa que também é razoável. Eu, às vezes, posso dizer coisas para outros brancos que negros podem ficar careca de dizer que não ouvem. Então, tem esse papel também, né? Que eu acho importante. E é também valorizado. Não sei se é a Jéssica ou se é a Dani, tem se a Jéssica ou se a Silvana vão fazer alguma leitura das perguntas que estão no chat, se chegou alguma. Minutinho. Sim, sim, temos sim, Ive. O Gleuber, ele fala que é aluno da UFRJ e na maioria esmagadora dos professores efetivos são brancos. E aí ele Sim. pergunta como mudar esse cenário. A Elisete Alvarenga, ela só faz uma afirmação, né, de que numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, que é uma frase da Angela Davis. E o Sandro Parente pergunta: quanto às escolas de samba, as principais escolas têm como patronos homens brancos, vide as famílias do Castor de Andrade e Anísio Abraão. Nesse caso, não seria um racismo recreativo? E ele continua perguntando também, exatamente por tolerar, mesmo que parcialmente, o papel do negro como destaque apenas naquele momento de festa. Então, é uma outra questão. Hum. Vou por, vou por partes, eu vou talvez pedir para repetir os últimos. Como mudar o corpo docente, né? Como mudar a complexão do corpo docente. Isso de alguma maneira, está começando já, né? Eu tenho um pequeno acréscimo no corpo docente da ECO, da Escola de Comunicação onde eu trabalho. Tem uma pequena mudança que eu acho que é fruto da formação de toda uma geração, né, de jovens intelectuais negros, né? Isso você vê em várias áreas. Eu presto mais atenção às humanas, né, e às ciências sociais, mas você vê isso um processo que começa com essa é, começa antes das cotas, na verdade, eu acho, essa formação de uma geração de intelectuais negros e indígenas. Começa com um enorme esforço. Um desses uma vez me falou, para cada aluno negro que você vê aqui, que era antes das cotas, tem uma família inteira se dedicando à sua presença aqui. Então, esse esforço dos setores negros de botar seus jovens a estudar começa, eu acho que no final dos anos 90, início dos 2000, do que quando as cotas se tornam constitucionais. Mas eu acho que, em parte, vai ser por aí. E também, eu sei que na UFRJ se começou a discutir no CONSUNE, no Conselho Universitário, políticas de cotas para concursos, né? Então, isso antes era uma coisa quase impossível, porque tinha que ter 4 candidatos para o mesmo concurso aprovados e contratados para ter uma cota efetiva para esse concurso. Mas agora estão discutindo outras maneiras de fazer cotas nessa área. Eu não sei se eu estou pulando algo, mas com relação aos brancos que são presidentes de escolas de samba, né? As escolas de samba são produtos de seus territórios, então quem é presidente tem que saber lidar com financiamento, né? Eu estudei, na verdade, eu pouco estudei carnaval, mas eu estudei Salgueiro um pouco,
porque Salgueiro é a escola de samba que começou a ter temáticas negras, né? Então, tem inclusive uma autora sobre sambas enredo que fala do efeito Salgueiro, porque isso abriu as comportas para essas temáticas. E teve um presidente do Salgueiro, que era um comerciante de perto do Morro do Salgueiro. E ele era um comerciante, ele tinha como financiar na época que, de fato, era uma manifestação popular, né? Não televisiva, não geral, né? E aí a gente vê que isso o cargo de presidente tem a ver com isso. Aí como é que se financia é outra coisa. Mas esse homem branco é curioso, né? Ele era muito a favor dessas temáticas. E ele era o quê? Ele era um comerciante de peixe. E um gerente dele, um cara que fazia, né, era dos quadros intermediários, era o João Cândido. Então você vê, né, que tem uma, um impacto, né? A sociedade muito curiosa no sentido do impacto possível sobre uma figura dessas ter um resistente, um rebelde, né? Uma figura importante da rebelião negra, né? Enfim, essa é uma... Agora, racismo recreativo, eu conheço a noção do racismo né, da piada, né? Mas não sei se é racismo recreativo isso, ou se é fruto de toda uma organização econômica e social do carnaval que tem elementos de diversos tipos, né? É um business também, né? Então, agora tem outras perguntas que eu acho que eu pulei, não sei se eu entendi. Eu acho que você já respondeu, viu, Liv? É que Ah, eu fui falando tudo de uma vez, mas você conseguiu responder a todas. uhum. Lilian, e eu acho que encerraram as questões, as perguntas no chat, então eu te passo novamente a palavra. Bom, a gente quer então, antes de fechar aqui a live, agradecer muitíssimo a Liv pela presença dela, pelos desafios que ela lançou para cada um de nós aqui. Todos nós saímos com dever de casa por fazer, né, a cada dia, e com grandes desafios, né, pela frente, que é muito bom, né, saber que a gente está sendo confrontado e que não é só um evento acadêmico, é um evento para a vida, né, um evento que quer a nossa própria modificação, o nosso comportamento, a nossa forma de estar no mundo. Então, Liv, te agradeço imenso pela sua Eu que presença, agradeço. pela tua Eu que agradeço. contribuição. Foi um enorme prazer conhecer vocês. Que bom. Gostamos também muito de estar contigo. E quero avisar aos alunos, né, que o nosso próximo encontro será daqui a 2 semanas, no dia 21, e nós teremos a presença da Marta Tipuici, que é da etnia Arestê. Eu não sei se eu falei muito bem o nome, não, mas ela vai falar no dia, com certeza a gente vai poder tirar limpo esse nome da etnia dela. E ela vai estar falando para a gente sobre a arte indígena nesses tempos de Covid, as questões que nós temos vivido. E ela é uma militante da causa dos povos indígenas, né, principalmente da etnia dela, e nós vamos ter oportunidade de confrontar também essa questão toda, né, histórica e que nós precisamos enfrentar também do nosso problema sério com a exclusão do povo indígena no nosso país, né? Então, convido vocês a estarem conosco, né, na semana que vulgarmente dizemos que é o Dia do Índio, né? Coisa horrível que foi esse batismo que nós demos a esse momento, mas que seja um dia de memória, né? Um dia para a gente colocar em questão todas as nossas práticas também e toda a nossa necessidade de atuar nessa direção positivamente também. Então, com isso, eu vou me despedindo, né, agradecendo mais uma vez a vocês que estão conosco também nesse momento, a Silvana e a Jéssica, companheiras de sempre, né, e a Liv mais uma vez. Silvana, se você Muito também obrigado. quiser fazer suas considerações, e a Jéssica também. Só quero agradecer mais uma vez a Liv, agradecer por nos
fazer tantas provocações, por, às vezes, até falar o óbvio, né, Liv? Às vezes é o óbvio, mas que precisa de uma pessoa vir aqui e fazer esse trabalho de chacoalhar, de estremecer as bases para que elas sejam subvertidas. Muitíssimo obrigada, foi muito, muito Obrigado bacana você. para esse projeto ter você aqui, a sua experiência e compartilhar com a gente. Muitíssimo obrigada. Muito Viu? obrigado a Obrigada vocês. também, Lília, obrigada, Jéssica, e até a semana que vem, então. Semana que vem, não, daqui 15 dias, no nosso próximo encontro. Bom, eu também, já que já me deixaram um espaço aqui, agradecer a professora Liv, nos deixou com muitas reflexões realmente. Acredito que todo mundo que está acompanhando hoje aqui também ficou com essas reflexões, esse tipo de reflexão para os próximos dias, para refletir para a vida também. Então, muito obrigada, professora Liv, e Obrigado a obrigada, vocês. professora Lilian, professora Silvana, por hoje. Até o próximo encontro. E se você quiser também fechar, nós... Ah, eu só gostaria de agradecer novamente, que eu acho que a gente não se conheceu antes de se conhecer agora online, né? E isso é sempre surpreendente, né? Que isso também funciona. Mas de fato, eu agradeço muito o convite e a possibilidade de ser tão franca, ter uma conversa tão franca assim sobre esses temas, que são muito delicados e muito importantes. Então, muito obrigada. Encerrada a transmissão.